E hoje, amigos, nós estamos já caminhando para a reta final do livro de Efésios. Nós já estamos aí em Efésios capítulo 6. Nas últimas semanas, nós já estudamos vários temas bem interessantes do livro de Efésios. Polêmicos também. Nós estudamos sobre casamento, sobre maridos e esposas, estudamos sobre pais e filhos, estudamos sobre os senhores e servos. E aí na semana passada, Paulo agora ele expandiu um pouco o tema. Ele chamou a atenção dos Efésios para uma coisa ainda muito maior. E aí nós estamos na lição 12 do livro de Efésios, e agora vamos lá para o livro de Efésios, capítulo 6. Aqui na lição do sábado, conta aquela história que nós estudamos da última vez que eu preguei aqui. Ele conta que é a história de quando o profeta Eliseu ele estava cercado pelos exércitos inimigos. Os inimigos estavam ao redor da cidade que Eliseu estava, todos prontos para atacar Eliseu. E aí o servo de Eliseu saiu de casa de madrugada para ver a situação. Quando ele abriu a porta e viu todos os inimigos ao redor da cidade, aí ele ficou desesperado. Meu senhor, os inimigos estão atacando, senhor, estão ao redor da cidade. E aí, o que foi que aconteceu? Eliseu disse assim: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. E aí o servo de Eliseu não entendeu, porque o que ele estava vendo era apenas os inimigos ao redor da cidade. Então foi aí que Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do servo de Eliseu. E ali o servo de Eliseu abriu os olhos e viu atrás dos inimigos um exército de anjos para proteger. Amém. Então, do mesmo jeito que aconteceu com o servo de Eliseu, Deus promete fazer conosco hoje. Abrir os nossos olhos para a gente entender a realidade que a gente está. Então agora, em Efésios 6, Paulo vai falar que nós estamos numa guerra. Mas que tipo de guerra? Como é que é essa guerra que Paulo falou, em que todos nós fazemos parte dela? Efésios 6, vamos ler aí o verso do 10 ao 13. Quem quer ler? Efésios 6, do 10 ao 13. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalados. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da graça da justiça. Só até o 13, tudo bem. Então, gente, nesse iniciozinho, Paulo ele vai falar que nós estamos numa guerra. Ele já deixa claro, essa guerra não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Ele apresenta para a gente quem é o nosso inimigo e como é que a gente deve resistir a esse inimigo. Então, na lição da semana passada, nós ficamos apenas nesses 4 versos. E na próxima semana é que a gente vai entrar em cada peça da armadura, entender o que é o cinto da verdade, o que é a couraça da justiça, o que é o capacete da salvação. Todas as peças da armadura nós vamos estudar na próxima semana. Mas vamos destrinchar cada parte desses 4 versos. Cada partezinha desses 4 versos. Vamos aí no verso 10. Olha o que diz aí. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus. A primeira coisa que Paulo ele apresenta aí, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: olha, sejam fortalecidos de Deus. Então ele deixa uma primeira coisa bem clara. Vocês vão entrar nessa guerra, vocês vão receber a força de Deus, o poder de Deus e a armadura de Deus. Ou seja, o que é que ele estava querendo dizer? Nessa guerra vocês vão lutar, mas quem vai dar a vitória é quem? É Deus. Isso é uma ideia que a Bíblia apresenta desde o começo. Toda vez que o povo de Israel ia para uma batalha,
eles podiam correr o risco de achar que se eles vencessem aquela batalha era por causa da experiência deles, era por causa da habilidade deles. Então, desde o começo, Deus sempre fez questão de lembrar: olha, vocês vão para a guerra, mas quem vai lutar sou eu, e não vocês. Quer ver onde é que isso aparece? Vamos lá para o livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Pegou já? Pegou essa Deuteronômio, mas vamos ver. Verso 1 e 2. Deuteronômio 9, verso 1 e 2. Qual foi o conselho que foi que Deus disse ao povo de Israel antes de eles entrarem em Canaã? 9, verso 1 e 2. Diz assim: Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? 3 também? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Amém? Amém. Nós estudamos isso uma vez que eu preguei aqui. O povo de Israel estava perto de entrar em Canaã, só que quando eles mandaram os espiões para ver como era a terra, o que foi que eles encontraram lá? Um povo muito forte, com as muralhas do tamanho do mundo, aquele gigante de mais de 4 metros de altura, e eles ficaram morrendo de medo. Só que eu disse a vocês que o povo não precisava ter medo, por quê? Porque embora eles fossem para a batalha usando a espada, usando a lança, usando o escudo, quem ia lutar mesmo era Deus. Quem ia garantir a vitória era Deus. E isso tudo era para eles não se convencerem, não acharem que a vitória só dependia deles mesmos. Então, esse conselho vale para qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa na nossa vida. Nós temos a tendência de tirarmos a ação de Deus e colocarmos apenas a nossa ação. Temos a tendência de achar que por nós mesmos nós conseguimos, que nós não dependemos de Deus. Então, Paulo usou esses temas aí da guerra com 4 objetivos. Está aí na lição do domingo, quem tiver. Ele usou esses temas para a gente entender que os crentes têm que ser ativos ao cumprir a missão. Eles têm que ser atentos às dimensões invisíveis, ou seja, prestar atenção que nós estamos num conflito cósmico. Nós temos que estar cientes da provisão divina, ou seja, que Deus vai nos prover o que for necessário, e também alertas para a unidade e colaboração entre nós, os crentes. Então, a primeira lição que Paulo estava querendo dizer é que nós devemos depender de Deus para tudo. Então, essa é a primeira lição que nós temos que tirar do relato lá de Efésios 6. E qual é a outra coisa que nós podemos tirar do livro de Efésios, capítulo 6? Efésios 6, vamos ler o verso 11, o final do verso 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra firmes, ela aparece 3 vezes ao longo desse capítulo, ao longo desse relato. A lição, ela explica o que é ficar firme, o que é ser firme. Se eu digo que eu coloco uma estaca aqui no chão, e eu digo que essa estaca está firme, eu posso dizer que essa estaca está firme até o momento que eu chuto ela e ela cai. Então, só eu dizer que aquela estaca está firme, não quer dizer que ela está firme.
Então, aqui a lição ela traz um exemplo bem interessante sobre o que é que significa resistir, o que é que significa ficar firme. Então, aqui ela faz uma comparação de dois exércitos, um de frente para o outro. Todos estão ali equipados, todos estão ali preparados para a batalha. Mas isso não quer dizer que eles estão resistindo a nada, não quer dizer que eles estão firmes ali naquele momento. A firmeza, a resistência vem na hora que a batalha começa. Quando os dois exércitos eles se chocam, quando eles se batem, acontecia mais ou menos o seguinte: as filas da frente dos dois exércitos, eles posicionavam os escudos, assim, e quando eles se chocavam, eles tinham que ficar um empurrando o outro e aguentar o máximo tempo possível para não deixar o adversário passar. Então, quando Paulo disse isso, para nós sermos firmes, é nesse sentido. Não é apenas ficar na defensiva, é resistir com vontade, resistir às ciladas de Satanás. É aguentar até o fim. Ser firmes é isso. Então, nas tentações, nos ataques de Satanás, é assim que nós devemos proceder. Não é apenas uma postura defensiva, mas nós resistimos até o fim. Amém. Amém? Exatamente. O exército precisa ser unido na frente, atrás, em todos os lados. E agora uma outra lição, aí no versículo 12. Paulo vai falar quem é nosso verdadeiro inimigo nessa guerra. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, na nossa vida, a gente só enxerga pessoas. Na nossa vida, a gente acha que nossos verdadeiros inimigos são as pessoas, que é o que a gente consegue ver, que é o que a gente consegue enxergar. Mas ele está dizendo quem são nossos verdadeiros inimigos. Mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo está dizendo, olha, vocês prestem atenção que vocês estão numa realidade muito maior. Não são, os seus inimigos não são as pessoas, seus inimigos são as forças do mal, as forças de Satanás que estão no controle desse mundo. Isso muda totalmente nossa maneira de pensar. As pessoas que não conhecem a Bíblia, que não têm assim, nossa visão assim, elas enxergam que os problemas são só esses que a gente vê no nosso dia a dia. Mas o universo ele tem uma realidade muito maior, um conflito muito maior entre as forças do bem e as forças do mal. Então, para nós resistirmos nessa luta, devemos ter toda a armadura de Deus, para nós resistirmos, como a gente viu, no dia mau. E depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. E agora eu quero fazer uma pergunta. Essa lição dessa semana, eu achei que ela não é tão assim interativa quanto as outras. Nas outras semanas nós estávamos falando de casamento, de pais e filhos, nós comentamos mais. Mas eu vou fazer aqui algumas perguntas. Aqui diz que essa armadura é para a gente resistir no dia mau, ou seja, no dia da guerra. Mas ela diz também que depois de a gente vencer tudo, nós devemos permanecer resistindo. O que é que significa isso? Resistir quando vem os problemas e depois que os problemas passarem, continuar resistindo. O que é que vocês acham que significa isso? Porque nós vimos aqui o que significa resistir numa guerra. Nós vimos que é aquela coisa de ficar os inimigos um empurrando o outro, ou seja, uma guerra ali ferrenha.
E aqui na lição, aqui na Bíblia diz que nós devemos resistir no dia mau, no dia da guerra, e depois que a gente vencer, permanecer resistindo. Ou seja, como é que a gente resiste no meio da guerra e também quando não tem guerra, quando não tem problemas? Preparado. Se preparar e não relaxar. Se relaxar, não ficou bem. Eu assisti a mulher ligando daquela Terra Prometida, né? E o cavalo eu assisti só no episódio. E lá mostrar que, por mais que eles tivessem, eu estava despreparados, o inimigo achava que eles estavam despreparados. Na hora que eles tentaram atacar, quando eles desistiam, e todo mundo junto atacava eles. Ou seja, eles achavam que ia vencer, porque todo mundo despreparado, mas a partir do momento que a gente também está preparado, o inimigo pode vir, amar, esforçar, sei lá o que for, mas Deus nos usa para que a gente possa resistir contra ele. Então o cristão deve estar preparado dia e noite. Exatamente. Sabe por quê? Porque a guerra ainda não terminou. Nós estamos sempre em guerra. Embora a gente tenha algumas batalhas no nosso dia a dia, por exemplo, um problema que aconteceu, uma doença, a gente deve continuar resistindo, mas quando esses problemas passam, nós temos que ter a consciência que nós ainda estamos em guerra, mesmo quando nós estamos em momentos de bonança, nós ainda estamos em guerra. Não podemos baixar a guarda, porque um grande problema passou, porque temos as tentações diárias, Exatamente. né? Temos as nossas fraquezas de caráter e nós precisamos lutar contra isso todos os dias. E somente com as armas que Deus nos fornece é que podemos vencer o maior inimigo que nós temos com o nosso próprio eu. Né? Nossa natureza pecaminosa, que luta contra a natureza espiritual todos os dias. Exatamente. Eu estava dizendo aqui que quando os problemas passam e parece que fica tudo bem, nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa que leva a gente a pecar e nós ainda estamos em luta constante com ela. Por isso que Paulo diz, resistam quando está tudo bem, ou resistam no dia da guerra quando está tudo mal e também quando está tudo bem. Prestem atenção nisso. Resistam e sejam firmes o tempo todo. E aqui ainda queria... Esse é o assunto da próxima semana, mas eu vou logo perguntar para vocês. Vou perguntar o que é que vocês acham. E aí na próxima semana a gente vai estudar mais a fundo isso nós vamos ver agora. Vamos começar a entrar em cada parte dessa armadura de Deus. Para a gente entrar numa guerra, a gente não pode entrar à paisana, nós temos que entrar armados. Temos que entrar com a armadura de Deus. Vocês lembram quando Davi foi enfrentar Golias? Queria do jeito que ele estava, e aí o rei Saul mandou colocar a armadura dele em Davi? Quem lembra dessa parte? O rei Saul mandou colocar a armadura dele em Davi. Por quê? Porque não dava para lutar contra um gigante, lutar numa batalha de qualquer maneira. Não dá para lutar sem ter as armas necessárias. Então, nós vamos conhecer cada parte da armadura hoje, e aí ao longo da semana nós vamos estudar com mais detalhes na lição. Então, verso 14. Portanto, fiquem firmes, olha aí de novo, resistam, cingindo-vos com a verdade. Primeira peça da armadura, o cinto da verdade. Por que vocês acham que a verdade é comparada com um cinto? O que é que o cinto faz? Segura a roupa. Segura a roupa. Pois é. Então, qual é a relação do cinto com a verdade? Por que a verdade é como se fosse um cinto que arrocha? Do meu ponto de vista é o seguinte, digamos que você está aqui, mas você tem que contratar uma coisa totalmente distante. Onde lá, eu digo que eu estou falando para a diferença, lá está só eu e Deus. Ninguém sabe se eu era cristão ou se eu não era cristão. Só que a minha consciência mostrar que eu era isso aí. Então, o que eu vejo com isso? Eu vejo que o cinto ele segura, ele aperta. Mas que é tudo ele apertar, mas você está seguro na palavra. Você está seguro no que você aprendeu. Então, mais que assassinar, todo mundo está contra você, questionando a respeito do alimento que você come, porque você é muito come isso, come aquilo, mas você está seguro, você está firme naquilo que você acredita. Exatamente. Alguém mais acha outra coisa? O cinto ele arrocha, ele impede que a roupa caia, ele deixa tudo ali preso, tudo ali firme. O que isso tem a ver com a verdade? O que a verdade faz na vida de um cristão que é parecido com um cinto? Eu vejo assim, por exemplo, quando você chega na universidade, como você está agora,
várias ideias são trazidas para vocês. Os professores trazem ideias filosóficas, muitas vezes que contrariam a verdade. Às vezes querem que vocês desenvolvam produções de texto, defendendo coisas que são contra. Então, a verdade firma, segura você, para que a sua consciência não seja levada pelos ardis satânicos disfarçados de teorias, de filosofias vãs, como a Bíblia diz, as filosofias vãs, que por mais que tenha esse monte, esses milhares de livros de autoajuda, de pensadores, de blogueiros, de escritores, de coaches, de tudo no mundo, nenhum diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ficai firmes em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Fique firme nos mandamentos, assim como eu obedeci os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nenhum promete a vida eterna, porque todos são mortais. Então, a verdade nos segura em qualquer situação, mas principalmente contra as mentiras disfarçadas de coisas boas, que estão aí recheando a internet e os bancos das faculdades, até no ensino médio, em qualquer escola. Muitos eventos são feitos e que, se você não for, você não perde nada, a não ser que você seja um mau aluno que precise de pontos para passar por causa de evento. O aluno estudioso, ele não precisa de evento de escola para passar. Ele passa com seus próprios pontos. Então não precisa você estar indo a evento, ver danças, ver coisas que não tem nada a ver, que não vai adicionar na sua vida espiritual. Então a verdade é esse cinto que segura você. Não, eu não preciso vir para isso, eu não preciso assistir isso, eu não preciso vir a esse evento, eu não preciso estar, porque eu estou seguro na verdade, e a verdade dá realmente uma segurança em todos os passos, em todas as decisões que a gente tem que tomar. Nós podemos estar seguros pela verdade. Muito bem. Como eu não quero diferente, mas graças a Jesus. Uma delas foi o seguinte: eu fui trabalhar numa empresa, aqui em Açúcar, lá fora, e por eu ser um adventista da empresa, eles questionavam a respeito da guarda do sábado. Eles disseram: se você não vem trabalhar amanhã, dá a sua cadeira, se você não vem amanhã, não pode vir na segunda-feira, e me trabalho para comer. Só que eu não tinha certeza que Deus estava trabalhando para mim, então, rapaz, então se você quiser ficar para fora, se é para mim não vir na segunda-feira, você decide. Eu sei que no sábado não veio. Aí eu falava para ele, para mim não me sentir sozinho na cidade, nem é o caso da vida em Natal, está sozinho, só que para mim não me sentir sozinho na cidade, o que é que eu fazia? Eu ia para o mundo, pensava lá, enquanto a igreja, procurava a igreja mais próxima do local que eu estava, e me reunia com os irmãos, e assim eu me sentia em casa. Ou seja, não importa onde é que a gente esteja, se a gente realmente está firme na verdade, Deus ele via mesmo para fortalecer. Exatamente, muito bem. Eu acho interessante também é que Deus ele traça todos os planos. Ele arquiteta. No outro lugar que eu trabalhava, eu não ia trabalhar no sábado, geralmente, mesmo se eu fosse, não tinha nada para fazer. Porque geralmente o que era para fazer, quando era para trabalhar no sábado, era uma operação que não tinha como trazer para a Muito bem. Amém. Por isso, Davi, mas sempre por isso, foi agradecendo. Eu fui trabalhar na cidade de Diogo Lopes, foi eu e o irmão Edson, lá de Ucrânia. E lá eles passaram a semana toda questionando a nação sábado. Criticava, dizia muito de coisa. E lá em Diogo Lopes tinha uma justamente que era da igreja. Só que aí não sabia quem ele era. Aí eles questionaram que o dono disse que era todo trabalho de sábado. Aí eu disse: rapaz, no dia de sábado vamos gostar. Eu vou pegar minha botinha, vou para casa. Se você quer trabalhar, você fica à vontade. Aí eu vou estar, mas você não vai trabalhar, então eu também não vou não. Se sentir influenciado por relação a isso. Só que tinha deles que tinha que trabalhar, porque senão perdia o trabalho. Aí o que aconteceu? Pegou o meu Edson, passou o sábado todo chovendo. Ninguém trabalhou lá. Deus é bom. Olha aí como a verdade ela segura, né? Diga. A verdade pode ser comparada e a fé com um cinto, mas porque o cinto consegue segurar a pessoa, porque a fé tem que segurar a pessoa na igreja e no que ele acredita que tem que ser em Deus. Amém, muito bem. A verdade ela deixa a gente seguro na igreja e do que a gente acredita, né, Davi? Muito bem. Então, olha, vamos ver só mais dois. Vestindo a couraça da justiça. O que é uma couraça? Couraça é um colete à prova de balas. É aquilo que
os policiais usam, né, por debaixo da farda aqui, para não sofrer um tiro e morrer assim na hora. Então, por que a justiça é comparada com um colete? E essa justiça não Vou é dar a uma nossa. dica o que é essa justiça. Essa justiça não é a nossa. Essa justiça não é a nossa noção de justiça, é a justiça de Cristo. Como é que a justiça de Cristo é como um colete que nos reveste, que a gente se veste da justiça de Cristo? Como é que isso acontece? Quando o policial está com o colete lado e os bandidos realizam disparos contra ele, contra o policial, a bala só vem até o colete. Ela esbarra no colete. Né? Se a gente tiver revestido a justiça de Cristo, confiando na justiça de Cristo, então quando vierem os ataques do inimigo, quem vai resistir é a justiça de Cristo. A gente está escondido na justiça de Cristo. Por isso que a couraça simboliza o colete e o colete que impede que a bala do inimigo penetre o meu tronco, o meu corpo. Né? Pode até pegar no braço, pode pegar nas pernas, pode pegar na mão, pode pegar até no rosto, mas não pega no tronco vital do meu corpo. E a justiça de Cristo é assim. Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, fala mal da gente, ou levanta um falso testemunho contra a gente, e a gente está vestido na justiça de Cristo, aquilo vem só até a justiça de Cristo que se desfaz. Não precisa eu ir me vingar, eu ir atrás, tomar satisfação. Assim que ele vem. Eu estava na campanha de. Senhor, eu falo bastante. Estava na campanha de Caicó, não sei se é do servidor, né? Estava na campanha de Caicó. Não sei se ele tem esse episódio. Eu sei que estava lá todo mundo aqui, tem vocês, tomando ele e o líder lá na frente. Desapareceu a martineira do líder. E eu estava com a martineira que tinha a numeração 4 no líder dele, só mudava uma letra, um número. Ele me perguntou na frente de todo mundo. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque ele disse que eu estava com a martineira dele. E outras palavras, estava dizendo que tinha roubado. E eu me senti bastante pressionado com relação a isso aí. Só que quando eu peguei a martineira e disse, não ia devolver ele, porque ele era minha, aí eu fui para o escritório, lá começou a conferir os papéis, eu fui provando com dele e vi que um número mudou. Ou seja, ele tinha perdido a dele e eu estava sem julgar por algo que eu não tinha feito. Mas Deus me mostrou no secreto ali que ele estava errado. Ele me pediu desculpa, mas na frente do povo eu fiquei envergonhado. Eu sei que se a gente tiver em qualquer lugar que esteja, que o irmão Dalva falou, como uma cilada, ela vai de tudo para ali, que me mostra que você está errado. Mas se você realmente estiver certo, Deus vai usar meios para provar que você é inocente. Muito bem, exatamente. Então, porque a Bíblia diz que a nossa justiça é trapos de imundícia. A Bíblia chama assim. Todos nós sabemos que a justiça do ser humano é uma justiça falha. As leis que o ser humano faz, quando dá um tempo eles fazem uma emenda, quando dá um tempo eles revogam aquela lei e faz outra. Nós sabemos que é assim que funciona no nosso país e em todo o mundo. A justiça do ser humano é falha. Prende, depois solta, né? Nós sabemos que é assim. E o que a gente acha que é certo, que é errado, às vezes é um pouco confuso. Nós temos uma noção errada. Nossa justiça é falha. E aí, o que é que Jesus faz? Ele coloca a justiça dele revestindo a gente. Ele cobre a gente com a justiça dele. Ele é santo, ele é puro e ele coloca esse manto de santidade em nós. Por isso que chama a justiça de um colete, uma couraça. Agora o verso 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Por que que ele compara a preparação do Evangelho, se preparar para pregar o Evangelho, com calçar os sapatos? O que é que significa isso? Um soldado, um policial, ele pode estar equipado com todas as armas, com todo o pagamento, ok. Se ele estiver descalço, ele é um soldado descalço. Na hora que ele tiver no terreno de pedregulho, ou areia quente, ou espinho, ou caco de vidro, ele fica para trás. O calçado é uma das coisas mais importantes na armadura do soldado. Exatamente. Porque o soldado ele precisa andar por vários caminhos
né, por várias estradas, por vários lugares desconfortáveis e sem... Pode falar. Essa parte do calçado, eu vejo dessa seguinte forma. Nem vou falar daqui. Você tem lugar que tem pedras, sol quente, né? O sol quente, mato. Isso aí vai se você der com um sapato, pode ter a serpente, que é essa rasteira, né? Você está livre da serpente, dos escorpiões. Você está livre da queimadura, da estopada, né? Você está olhando para frente, você não viu no chão, ou seja, o sapato. Eu acho assim, que ele é mais importante do que o colete, essas coisas. Não é que define, mas o que vem por baixo, você não está do outro baixo. Mas o sapato está protegendo o que acontecer lá embaixo. Quem está, o que vem de baixo também atinge. Se você não tiver preparado, qualquer coisa aqui. Exatamente. Ou seja, tem a mesma importância. A gente pode pensar que o sapato é o menos importante, né? Mas ele tem a mesma importância do que o colete, do que o cinto, do que tudo mais na armadura. Não adianta a gente ter todas essas armas e não estar preparado para pregar o Evangelho. Isso é muito importante. Outra coisa, quando eu falar no calçado, eu creio que seja. Porque quando a gente assim, que a gente acorda, quando vai se levantar, a primeira coisa que a gente faz é calçar. Né? Então a gente deve o calçado se também a palavra em primeiro lugar. A palavra de Deus para poder começar o dia, para poder começar a jornada. Porque se faltar, a jornada é perdida. Né? Olha aí. Nós fez na pregação do Evangelho. É para você que vai estar aqui. É cada um para si, porque é como se fosse um calçado. Ela não tem uma coisa parecida. Mas agora, primeiro você trocar o calçadinho para os pés, né? O Evangelho você não vê lugar. Beleza, eu gostei. Essa. Isso é alguma coisa que eu fiz errada. Eu me lembrei que eu não tinha buscar para Deus. Então, quando a gente não busca para Deus, algum vacilo no Deus você comete. Você não realmente não busca a palavra de Deus. O dia é perdido. O dia é perdido. Mas quando você busca para Deus, vai ser o tempo pronto que tem para você. Tudo que você vai fazer vai certo. E você foi preparado, né? Exatamente. Nós devemos nos calçar. Todo dia que nós nos calçamos, nós devemos nos preparar estudando a Bíblia todos os dias. Ainda temos o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o que é que significam essas três coisas? Fica tudo para a próxima semana. Então continue nesse canal, continue, se inscreva, ative o sininho e vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Deixe o seu like. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos conscientiza de qual é a realidade que nós estamos. Nos ajuda a entender que nós estamos numa guerra. Sim. Nós não devemos sossegar em nenhum momento. Devemos resistir no momento dos problemas, no momento da guerra, e também resistir quando estiver tudo bem, quando tudo estiver na bonança. Sim, Deus. Nos ajuda todos os dias, calçarmos os pés com a preparação do Evangelho. Estar sempre prontos para falar de Ti em qualquer momento, em qualquer situação. Amém. Nos ajuda, Senhor, a nos segurarmos com a verdade, para que nenhuma mentira, nem nada, nenhuma falácia que chegar até nós possa nos tirar, nos enganar. Nos ajuda a nos firmarmos, Senhor, também. Amém. Com o colete da justiça que vem de Ti. A nossa justiça falha, a nossa justiça é enganosa. Nós somos como trapos de imundícia diante do Senhor. Verdade. Mas o Senhor nos cobre com o Teu manto de amor, com o Teu manto de justiça. Amém. E diante do Pai nós somos considerados justos. Amém. Pelo Teu sangue. Amém, Senhor. Então, Senhor, fica com cada pessoa aqui. Abençoa esses gravadores. Abençoa o restante dessa programação. Sim, em nome de Jesus. Amém. Amém.